tudo bem? Me chamo Gisele, sou docente na Faculdade Novo Horizonte e sou coordenadora editorial na editora Construir. Eu vim trazer aqui para vocês no primeiro Conabiv um pouco do trabalho do que foi feito no meu mestrado. Foi análise molecular em sílico de espécies da família Myrtaceae e caracterização em sílico de proteínas em dicotiledôneas. É um trabalho todo com bioinformática, tá? Sempre usando servidor, programas, alinhamento de sequências, tudo com dados computacionais, tá? Os objetivos desse trabalho foi realizar a análise comparativa dos plastomas de espécies da família Myrtaceae, realizar uma reconstrução filogenética com base nas sequências de genoma plastidial e efetuar a análise filogenética utilizando 4 genes plastidiais da ordem Myrtales. Isso é para o primeiro trabalho. Para o outro trabalho, é só construir a modelagem da proteína, predizendo sua conformação e avaliando se ela foi eficiente, se não foi, etc. Tá? Então, o primeiro ponto, que é a análise molecular em sílico de espécies da família Myrtaceae. A família Myrtaceae é uma família de grande importância econômica, tanto pela extração de madeira como pelas espécies frutíferas. Um exemplo da extração de madeira não sei se vocês já viram, plantações de madeira de reflorestamento, que são plantas de eucalipto que eles utilizam. O eucalipto ele é uma planta de origem da Oceania, né? Ela tem infinitas espécies de eucalipto, só que ela aqui no Brasil, ela pode ser considerada como uma espécie invasora, quando ela tem alopatia, sabe? Então ela para as matas nativas é um perigo, mas aí ela com o plantio controlado, que é o que acontece nas regiões de reflorestamento, ela pode ser utilizada porque ela tem um crescimento muito rápido aqui. Aqui ela não tem predador. Aqui, as espécies que vivem nela acabam tendo que encontrar outros lugares, porque não se alimentam tanto assim dela, sabe? Então, acaba que ela aqui tem um crescimento muito rápido. Muito rápido, não tem doença que afete ela por aqui. Então, ela é uma planta muito importante, principalmente na produção de madeira. Que todos os móveis hoje devem ser utilizados de madeira de reflorestamento, né? Vocês sabem, é lei. Então, temos as frutíferas, que as mais conhecidas são a goiaba e a araçá, e a pitanga, que aí a goiaba principalmente. A pitanga usa mais em polpa, para vender in natura é mais difícil, né? A pitanga, por ser muito sensível, uma fruta que se desfaz muito, que estoura muito rápido, muito sensível à pele dela, né? É mais difícil de se vender ela in natura, mas a goiaba, por exemplo, é de larga escala. No supermercado a gente vê, nas feiras de rua. E a goiaba, além de tudo, o uso, né? Que ela é para fazer doce, geleia, suco, polpa, tudo quanto é tipo, dá para usar a goiaba. Nessa família tem uma diversidade de gêneros e de espécies. E de espécies dentro de gêneros. Por exemplo, o eucalipto tem uma infinidade de espécies de eucalipto, que a gente vai ver quando for fazer análise filogenética. Vocês vão ver só nesse trabalho, quantas a gente já utilizou. E aí vem a dificuldade de estabelecer relações entre elas. Elas são muito parecidas, os eucaliptos são muito parecidos. E a classificação mais recente é de 2005. Então, a gente vai tentar usar os dados moleculares para auxiliar na classificação morfológica. Que aí tem o mirtoide com 2 tribos e o psiloxoleide com 15 tribos. Dentro da família Myrtaceae, né? Isso está sendo feito porque o uso de marcadores morfológicos hoje tem sido insuficiente. Então, com a chegada dos dados moleculares, o avanço da tecnologia nessa parte de sequenciamento, tem feito com que várias classificações tenham sido revistas, porque as classificações anteriores eram feitas basicamente com marcadores morfológicos. O que podia acontecer tanto que aconteceu de espécie, de mudar de gênero, criar um gênero só para ela. Teve espécie que foi vista que era a mesma espécie de outro, que antes eram separados e agora são uma só. Então, por aí vai, isso com os dados moleculares que foram descobertos com o passar do tempo, né? Então, nesses trabalhos, né, a gente está usando genomas plastidiais. São os genomas de cloroplasto, que tem em toda planta
porque é a estrutura responsável pela fotossíntese, tá? Então, como ele pode ser chamado? Pode ser chamado de plastoma, pode ser chamado de DNA plastidial, pode ser chamado de cpDNA, por aí vai. Eles têm sido utilizados em estudo de filogenia e sistemática, justamente para estabelecer relações evolutivas, porque o DNA de cloroplasto ele é altamente conservado, sabe? Ele necessita ser altamente conservado para que ele não perca a função que é realizar a fotossíntese, que permite que a gente tenha oxigênio aqui para respirar, né? Vocês sabem aí da importância do oxigênio para a gente. E a gente busca que tenha mais informações para melhor entender a origem e a evolução da família Myrtaceae. Então, a ideia de hoje é os estudos combinarem os marcadores morfológicos e genéticos. Como foi feito? Primeiro, a obtenção e caracterização de sequências de genomas plastidiais de espécies da família Myrtaceae. A gente usou o NCBI, que quem já estudou genética já deve conhecer esse banco de dados. Ele é um banco que tem dados de trabalhos do mundo inteiro, são depositados lá, porque todo dado de sequenciamento tem que ser público, tá? O artigo às vezes não está lá, mas já tem a sequência de que foi realizada no artigo do trabalho que foi feito, tá? 51 espécies da família Myrtaceae foram selecionadas e uma da família Litrácea. Essa daí é porque ela vai servir como grupo externo, tá? E 30 foram selecionadas para alinhamento no servidor MVista. E as demais foram utilizadas na avaliação filogenética com 4 genes que foram selecionados. O que acontece? O DNA de cloroplasto, ele é enorme. É menor que o DNA nuclear, mas ainda é muito grande. Então, quanto maior o DNA, menos espécies a gente consegue analisar. E quanto menor, mais espécies a gente consegue analisar. Então, para o alinhamento de genoma completo, foram utilizados apenas 30. E para a avaliação filogenética de 4 genes, que no caso vai ter menos dados, foram utilizados todas as espécies que a gente encontrou. Já para análise de genoma plastidial na ordem Myrtalis, a gente pegou 108 genomas, porque aí dentro da ordem Myrtalis tem várias famílias, que está dentro da família Myrtaceae. Lembra da classificação? Reino, filo, classe, ordem, família. A gente está pegando no nível acima, que é na ordem. Então, em nenhuma ordem vão ter várias famílias, tá? E foram pegas... Aí, o download foi feito dos genes NDHF, MATK, ATPB e RBCL. Esses genes eles foram selecionados separadamente e depois foram unidos em um arquivo só, tá? Para fazer a análise. E como grupo externo, assim como no outro, para a análise de Myrtaceae, a gente usou o grupo externo da púnica, para a ordem, a gente vai usar um grupo externo de outra ordem, tá? Que nesse aí foi escolhido a ordem Geranialis. Para o alinhamento e reconstrução filogenética, a gente utilizou o servidor MVista com o algoritmo MLAGAN. A estrutura e anotação do genoma foi utilizado como referência a da goiaba. A gente pegou ela como espécie principal, assim, para avaliar a partir dela. O gráfico vista foi feito em relação à goiabeira. E a análise filogenética com o genoma completo foi realizada com 16 espécies. Lembra que quanto mais dados, menor a quantidade de espécies que a gente utiliza. Nesse aqui a gente está pegando 16 espécies, porque vai analisar o genoma completo do cloroplasto. Aí a gente utilizou 15 da Myrtaceae e uma de Litrácea, que é a púnica, tá? E o software foi utilizado no Mega7 no método de máxima verossimilhança com 1000 replicadas. Então ele vai fazer essa análise 1000 vezes e verificar 1000 vezes quais as posições que essas espécies podem ter dentro da filogenia. As informações para reconstrução filogenética e escala evolutiva. O bootstrap entre 90 e 100 são considerados fortemente suportados. O que acontece? Das 1000 análises que ele fez, entre 90 e 100% foi que aquele grupo, aquela espécie esteve naquela posição. Os fortemente suportados
são fortemente suportados, de 80% a 89% são moderadamente suportados e de 50% a 79% são fracamente. E abaixo disso é mais que fraco. O alinhamento das sequências foi utilizando o cluster W e a árvore filogenética foi feita utilizando o software Mega7. Do que a gente obteve, né? O tamanho do genoma variou de 158 KB a 161 KB, que foi o mesmo que foi visto por Erlus em 2017. O intervalo, esse intervalo variou de 107 a 218 para Machado, mas ele utilizou outras espécies, tá? Para Mirtácea, tem uma média de 159 KB, foi o Spur, que é o que mais ou menos está ali na média da gente. E Alves encontrou o valor de 160 para eucaliptos grandes, que pode ser que esteja aí dentro desse intervalo, tá? Dentro do intervalo do que a gente viu. O conteúdo GC variou de 36,8 a 39,3, corrobora com o trabalho de Machado. Os genes que codificam proteínas variaram de 84 a 85 e o espaço gênico de 91.000 a 96.000 pares de base. Aí tem uma informação aqui extra, de 118 a 138, que foram os extremos na quantidade de genes, que foi visto também pelo trabalho de Machado. Ao comparar as sequências de família Mirtácea, a sequência de genes, tá? Nesse caso aqui, foi utilizado o genoma da goiabeira como referência para a sequência de genes, que é essa primeira linha de cima aí, que tem esses quadradinhos. Isso aí são os genes codificados no genoma plastidial da goiaba. E aí, o primeiro ponto que a gente viu foi essa região aí sem nada. Sem nada, ficou, o que pode ter sido isso aí, né? Que dessa diferença. Mas, de forma geral, a gente vê aí um certo padrão, né? Dessas regiões. E tem um destaque aqui, essa daí é o do grupo externo. É a da família Litrácea, a Punica granato, que é a espécie da romã. E aí indica de regiões de alto nível de conservação, né? Entre elas, vocês podem ver que os genes estão praticamente na mesma posição de todos eles. As regiões em azul são as regiões codificantes de gene, e as regiões em rosa são as áreas não codificantes, tá? Isso aí em comparação com a goiaba, com a goiabeira. Aí o que acontece? Vamos olhar o que foi que aconteceu ali na Plínia aureana, que é nessa região aí que tem só uma linha. Quando a gente colocou no mesmo programa para verificar aí a sequência de genes presentes na Plínia aureana, a gente viu que ela tem exatamente a mesma sequência de genes nesse local. Qual é a diferença? Porque a gente olha lá naquele gráfico, a gente pensa que não tem nada. Mas tem. Ela tem. Aí o que tinha aí, ó, esse é o mesmo gene, a mesma sequência de genes que tem tanto na Psidia guajava como na Plínia cauliflora, que é a espécie que está aí inferior, na localização inferior, só que ele está totalmente invertido, as posições do gene. Então aí é uma região de inversão de genes, mas ela possui a mesma quantidade de genes que as demais espécies da goiabeira. A análise da família com o genoma plastidial completo, a gente verifica aqui os eucaliptos de gênero eucalipto formaram um grande grupo, que Eucalipti é a tribo, né? Então, dentro da tribo Eucalipti, os eucaliptos formaram um grande grupo e formou um outro grupo com os eucaliptes que não tem gênero eucalipto, que é Angophora, Corimba e Stoquelia. E tem um grupo extra, que é o da tribo Mirti, que estão aí totalmente separados. E a Punica, aí como eu tinha explicado que ele é um grupo externo, em toda análise, o grupo externo tem que estar totalmente separado dos demais, tá? Ele é aquele de controle. Se ele estiver dentro por exemplo, se ele estivesse aqui entre os eucaliptos, estaria errado. Alguma coisa deu errada na análise. Então, ele tem que estar sempre fora dos outros agrupamentos, tá?
É a análise da família Myrtácea com 4 genes plastidiais. Entre esses genes aqui, que tem aí vários genes aí na tela que vocês podem ver, foi escolhido MATK, RBCL, NDHF e ATPB, que gerou uma árvore monofilética com um suporte fortemente suportado, de 100%, e houve uma dificuldade de separar as tribos eucalipto com baixo valor de bootstrap. Como eu falei, o eucalipto é muito parecido, então sempre vai ter uma dificuldade para separar esses grupos. Mas aí teve a separação de corimba, angófora e eucaliptos, que são da tribo eucalipto. E para a mirte, a tribo mirte, separação mostrou suporte de 100%. Aqui a gente pode ver, na tribo eucalipto, formou um grande grupo aí, com praticamente a metade das espécies de eucalipto que existiam, e um outro grande grupo com a outra metade, mas vocês podem ver que o bootstrap ele é bem fraco da separação dos dois grandes grupos de eucalipto. Enquanto que a separação dos eucaliptos que não tem gênero eucalipto, eles separaram bem, ficou assim, com bootstrap alto, 99 e 100. Então, realmente, há dificuldade maior dentro do gênero eucalipto de você separar essas espécies. E aí, um outro bootstrap fortemente suportado para a separação da tribo mirte da tribo eucalipto. E aqui são os dados estatísticos dessa análise. Aí tem a quantidade de pares de bases que foram alinhadas, o que foi incluso, os sítios variáveis entre eles, os sítios de parcimônia informativa, o conteúdo GC. Você sabe, o conteúdo GC é muito importante, quem já estudou genética sabe, o conteúdo GC é muito importante, porque ele é o que dá o quão estável está essa molécula. Porque a guanina e citosina fazem 3 ligações, né? Então, quanto mais ligações, mais difícil de quebrar a molécula. Então, daí da importância do conteúdo GC, sempre quando fazer estudo de genética. O conteúdo GC é muito importante. Para a filogenia da ordem Myrtalis, foi visto um parafiletismo em Melastomataceae e as demais famílias que foram incluídas, que está aí a lista de Myrtácea, Vossicácea, Combretácea, Anagrácea, Litrácea. Foi fracamente suportada essa divisão de Melastomataceae das outras famílias e mantém a classificação anterior. Então, corrobora, né? Confirma os dados morfológicos. Aqui a gente vê o parafiletismo, gerando 2 vertentes de separação da família Melastomataceae das demais, tá? Como aquela imagem tá são muitas espécies, que ali é a ordem inteira, né? Tem aquelas 50, são 100. São mais de 100 espécies que entraram naquela análise, então aqui a gente tem uma análise mais direta de cada um. A Alocincarpista, a coelha, ficaram no mesmo quadro que Angófora e Corímbia, que são as eucaliptos que não tem nome de eucalipto. Teve um parafiletismo com as espécies da tribo mirte e eucalipto. E o Cisinho forreste formou a linhagem à parte, fortemente suportado com linhagem 100%. Então, ele ali está no meio das mirtáceas, mas ele ficou bem separadinho das demais espécies, tá? A disposição das famílias seria em ordem de surgimento. Ficou Combretácea, Anagrácea, Litrácea, Mitácea, Vossicácea e Melastomataceae. O que muda um pouco da classificação que já existe, que é Myrtácea, Vossicácea, Combretácea, Onagrácea, Litrácea e Melastomataceae, tá? São essa informação de cima e a última informação. E aí é o problema da posição da família Combretácea, que ainda é incerta, independente de quem trabalhe com ela. E aí foi possível ver que as correlações filogenéticas verificadas aqui demonstraram semelhanças com as correlações evolutivas da família Myrtácea estabelecidas com dados morfológicos, assim como também foram obtidas correlações semelhantes para a classificação da ordem Myrtalis. Verifica-se então a possibilidade do uso dos genes plastidiais, que os 4 que foram escolhidos, em conjunto para confirmar relações de ancestralidade nessa ordem e família de forma confiável, tá?
E vamos para a parte da modelagem de proteínas, que é muito interessante. Eu gosto demais. Tem várias coisas pequenininhas que você tem que avaliar para modelagem de proteínas, mas ele gera imagens muito interessantes, assim, todo mundo adora. O nome, né, que eu resumi, aí aqui tem o nome completo, que é a caracterização em sílico da proteína 1-amilociclopropano carboxilato sintase em representantes de dicotiledôneas. Essa proteína também pode ser chamada de ACC, tá? Então, essa proteína é extremamente importante porque ela é responsabilíssima pela síntese de etileno, uma das etapas mais importantes da fisiologia vegetal, que o etileno é responsável tanto pelo amadurecimento climático dos frutos, como pela senescência, como pelo crescimento vegetativo. Então, ele está em todos os momentos da planta. Todos, todos, todos. Então, é uma proteína de grande relevância, por isso que a gente está fazendo análise dela, tá? Entre aquelas funções, ela tem outras, que é na dormência de sementes, na quebra de dormência de sementes, na germinação, na floração e no estresse biótico e abiótico. Como acontece essa síntese de etileno? Aqui tem um esquema que vai explicar rapidinho como é que isso acontece. Aqui tem um exemplo das folhas, como ela é responsável também pela senescência, ela também é responsável pela queda das folhas. Então, a gente vê em regiões de clima temperado, cai todas as folhas em determinado período, porque vai chegar o inverno. Então, o etileno está lá trabalhando para que todas as folhas da árvore caiam naquele momento, para que ela gaste pouca energia e se mantenha viva durante o inverno. Então, o precursor do etileno é a metionina, no caso, o precursor da carboxilato sintase é a metionina, que reage com o ATP formando S-adenosilmetionina. Que esse S-adenosilmetionina vai ser quebrado formando a carboxilase sintase e é ela que vai ser utilizada para produção de etileno, CO2 e amônia. E quais os objetivos aqui dessa análise? Caracterizar, comparar e identificar domínios conservados com sequências de aminoácidos de 1-amilociclopropano carboxilato sintase em espécies dicotiledôneas disponíveis em bancos de dados públicos e desenvolver modelos tridimensionais da proteína com base na metodologia de modelagem por homologia, de forma a possibilitar uma melhor compreensão de suas estruturas e funções moleculares. E aí, como foi feita a recuperação dessas sequências? Foi um processo muito parecido com o que foi feita a recuperação das sequências de mirtácea, que eu já expliquei. Lá no NCBI, foi utilizado o BLAST. A gente pesquisa o nome da proteína, encontra ela na espécie, que aqui a gente usou a goiabeira, mais uma vez, como referência. A gente pega ela que já está sequenciada e faz o alinhamento e vê outras espécies que também fizeram o sequenciamento dessa proteína. Então, e essa daí de espécies dicotiledôneas foi recuperada pelo BLAST-P para procurar as regiões homólogas. Quanto à análise das sequências, os parâmetros físico-químicos de ACC sintase foi feito pelo Protoparam. Os sítios de clivagem de peptídeos foram feitos pelo servidor TopCons. A identificação de domínios funcionais da proteína foi com o uso do servidor Prodom. Isso aqui é tudo online, tá? Tudo servidor online lá que já tem um programa, a gente só joga as coisas e eles rodam. E a estimativa dos efeitos funcionais foi obtida pelo SNAP2 ou SNAP2. A previsão, avaliação e validação dos modelos. Foi feita a predição dos modelos, né, realizada pelo Fire2 no modo multitemplate. A estrutura 3D foi visualizada pelo pacote UCSF Chimera. A qualidade do modelo foi avaliada pelo servidor MolProbit, pela análise de Ramachandran. O Z-score foi calculado usando o servidor ProsaWeb para reconhecer os erros em estruturas tridimensionais. E a minimização de energia e correção de pequenos erros foi pelo servidor e pelo software King. A caracterização da proteína. O ponto isoelétrico, que no caso foram escolhidas
inicialmente foi escolhida 4 espécies, que aqui o ponto isoelétrico variou de 574, a Hevea brasiliensis, que é a seringueira, e 8,90, mostrando que provavelmente ela exibe variação de pH para atuação entre as espécies analisadas. Então, vai depender do lugar. Realmente é uma coisa fisiológica, depende do lugar que a espécie vai estar, das condições ambientais, essa proteína vai ser expressa. A média de hidropaticidade variou de menos 0,35 a 0,144, que demonstra que ela é de caráter hidrofílico para todas as espécies. O peso molecular variou de 53,35 e 58,04, que tem sido utilizado para isolar proteínas por meio de técnicas de eletroforese e cromatografia. Então, são análises que foram feitas a mais para que ela pudesse ser sequenciada e lançada lá nos bancos de dados. Sobre o alinhamento, foi possível verificar regiões de pouca similaridade, onde a maior parte das posições apresentou pouca conservação entre as sequências. Então, mesmo que seja a mesma proteína, elas deram informações diferentes, tá? Para a mesma proteína. Lembra que as proteínas são produtos de combinações de aminoácidos, então pode ter mais de uma combinação de aminoácido que gere determinada proteína. Não necessariamente vai ser o mesmo aminoácido para todas. Então, aqui tem uma análise de estrutura primária e localização subcelular das sequências de ACC sintase em espécies de dicotiledôneas. Aqui, aqueles pontos que a gente tinha visto de menor e maior, que foi o de 53 e o de 35. E aqui tem um alinhamento das sequências com o crustal W que foi feito. E aí dá para verificar que tem várias regiões de pouca similaridade, elas têm variado muito. Tem umas regiões que elas são parecidas, mas podem ver que tem regiões de grandes delays, de muitas alterações. Então, realmente é algo comum, porque elas se expressam em diferentes ambientes, diferentes condições ambientais e diferentes espécies que têm diferentes fisiologias. Então, e além de levar em consideração aquela sequência de aminoácidos que são necessárias para configurar a proteína. Então, consegui voltar, que tinha travado o slide. Então, 4 espécies foram selecionadas para caracterização funcional de ACC sintase, que foi a Psidiguajava, a Glycinimax, a Syzygium oleoso e Eucalyptus grandes. O domínio funcional PD339834 foi encontrado em todas as sequências, então ele vai ser utilizado aqui para nossas análises. Aqui a gente vê que as regiões vulneráveis à ocorrência de mutação, tem aqui em vermelho para forte, para mutação, branca, baixo efeito e azul efeito neutro. Então, tanto faz acontecer ou não. Mas a vermelha é de forte ocorrência de mutação. Então, a gente vê que até se explica a grande variação que existe dessa proteína nas diversas espécies. Então, essa região que a gente tinha visto, que foi vista em todas, ela é responsável pela síntese de piridoxal 5'-fosfato, que é o cofator para ativação do etileno. Então, é uma estrutura importante. E essas mesmas atividades ocorrem no domínio PD981186. Então, se acontecer alguma coisa com o primeiro domínio que foi comentado, que é esse PD339834, tem outro domínio que pode fazer a mesma coisa. Eles não dependem de um só para a síntese do etileno. Eles têm mais de uma opção, caso seja necessária. Que aqui as regiões de forte mutação, as regiões de fraca. O que a gente foi visto? Os domínios PD339834 e PD981186 apresentam conformação similar, sugerindo que ele tem a mesma função tanto na goiaba, na Psidiguajava, como na Glycinimax. A modelagem 3D e análise comparativa possibilita informação importante na compreensão de sua evolução e funções moleculares na espécie desse gênero. Aqui a gente está vendo a estrutura terciária da proteína, tá? Essas primeiras imagens em cima, elas indicam a estrutura normal, tanto na Psidiguajava como na Glycinimax. A A1 é da Glycinimax e a
da Psidium é a B1. A hidrofobicidade ela é representada como gradiente de cor, sendo o azul mais hidrofílico e o vermelho alaranjado para os mais hidrofóbicos. Mais uma vez, a A2, a figura 2 é a da Glicinimax e a B2 é a da Psidium guajava. A superfície eletrostática ela é representada como um gradiente de cor a partir dos domínios carregados negativamente para o mais positivamente. Aí a gente vai ver aqui, ó, o domínio negativo é esse mais vermelho e o domínio azul é o mais positivo, tá? Que é dessa terceira imagem aí, dessa terceira dupla de imagens. A gente pode ver que eles são bem parecidos, mas que também existem diferenças entre elas por serem de espécies diferentes. Os modelos revelam poucas diferenças na estrutura da CC sintase em Glicinimax e em Psidium guajava. E foi verificada a presença de betas-folhas na região do domínio, dos dois domínios que foram estudados. E o domínio PD339834 tem um comprimento maior na Glicinimax do que na Psidium. Aqui é um gráfico que verifica a acurácia da análise. Que aí você vê também que são bem parecidos, apesar de alguns pontos de divergência. Aí representou de 93,75% a 96,51% de resíduos de análise nas regiões favorecidas. E aqui tem o valor do Z-score do ProsaWeb para Glicinimax e Psidium guajava, que é onde tem esse pontinho preto aqui, pode ver que são bem semelhantes. Aí o Z-score deu de menos 10,46 para Psidium guajava e menos 10,53 para Glicinimax. Isso eles fazem uma curva de calibração para verificar essa acurácia aí da análise. E aqui, mais uma vez, o uso do ProsaWeb para amilociclopropano carboxilato sintase, mostrando o gráfico de energia de scores de resíduos da estrutura proteína nativa para Glicinimax e Psidium guajava. E vocês podem ver que já tem posições diferentes entre eles, sendo o A3 de Glicinimax e o B3 aqui, o de Psidium guajava. Esse score negativo indica um bom modelo tridimensional, tá? Aí foram vistos que os modelos 3D revelam poucas diferenças na estrutura da CC sintase de Glicinimax e Psidium guajava e verifica-se a presença de beta-folhas na região do domínio PD339834. G et al. Foi visto que o ACC sintase na melancia determina a andromonoicia, importante para a determinação do sexo em várias espécies de cucurbitácea. E os estudos de ACC sintase são importantes para entender o nível de biossíntese de etileno e para poder gerar espécies de atividade limitada. Foi visto que como conclusão, que o uso de ferramentas in silico se mostrou viável para a construção de um modelo 3D de proteínas por meio de modelagem por homologia, pois demonstraram estabilidade quanto ao nível energético, possibilitando análise de suas estruturas terciárias e funções moleculares. Gostaria de agradecer ao apoio financeiro e institucional do meu programa de mestrado, que foi Melhoramento Genético de Plantas, feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade e a CAPES pela concessão da bolsa de mestrado. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada à organização do evento. E aí está meu e-mail de contato, caso queiram mandar alguma dúvida para a gente conversar um pouco sobre essa parte de bioinformática, o que a gente tem tendo hoje de avanço. E muito obrigada. Até mais.